Olá, crianças, tudo bom? Nós estamos na aula 16 de língua portuguesa e o nosso trabalho de hoje nessa aula vai ser super simples. Nós vamos falar sobre algumas técnicas de composição de texto, ou seja, como que a gente faz uma produção textual. E eu vou mostrar para vocês alguns exemplos para que vocês, quando tiverem que produzir esses textos, tenham mais facilidade na confecção, tá joia? Vamos primeiro pensar numa receita. Já estou colocando aqui na parede o exemplo de uma receita para vocês, né? A primeira coisa que a gente observa é do que a receita está tratando. Então, é receita de quê? Isso vem no título, né? Vocês já estão vendo aqui de que é a receita. Na sequência, vem os ingredientes. Ingredientes. Olha só os ingredientes da receita, tá vendo? Item por item. Perceberam como é que se faz uma receita, né? Estão percebendo? E depois vem o modo de fazer. Ó, o modo de fazer. Prestaram atenção? Tá tudo muito bem explicado ali, não tá? Então, isso daí é uma receita. Então, quando for pedido para que vocês façam, criem uma receita, vocês já sabem o passo a passo. Primeiro, vocês coloquem no título a receita do que é. O que vocês pretendem fazer, tá bom? Mousse de chocolate, suco de limão com couve, suco de tangerina com couve, tá? Vitamina de abacate, tá? Independente da receita, o título tem que ser do que a receita vai ser feita, vai ser elaborada, tá? Na sequência, vem os ingredientes, o que vai no preparo dessa receita. E depois disso, o terceiro passo é o modo de fazer, tá certo? Entendido como é a receita. Agora nós vamos para um outro tipo de produção textual para servir de exemplo para vocês. Vocês já ouviram falar de notícia de jornal? Bom, a notícia de jornal traz o título, né? Como vocês podem perceber. E nos parágrafos que seguem, vai relatando o acontecimento e o desfecho da história. A notícia de jornal que eu trouxe para vocês foi relacionada à morte do rapaz negro que aconteceu nessa semana, que passou na última semana, num supermercado no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Tá? Como vocês podem perceber, esse exemplo de notícia de jornal, o que ele traz? Ele traz o título, vocês conseguem perceber lá em cima, fundamental que se tem no título, o desenvolvimento da história e o desfecho, o clímax, como que terminou, certo? Ao ler toda a notícia, vocês vão perceber isso. Tá bom? Bom, citei dois exemplos de composição de texto, a forma como se faz esses dois textos, e agora nós vamos partir para o nosso caderno pedagógico. Vou dar uma paradinha no vídeo aqui. De acordo com o caderno pedagógico, nós temos que a manchete é o título, né, para chamar a atenção, é aquilo que o jornalista usa para causar, para te despertar a curiosidade de ler a notícia, tá bom? É a manchete. A foto é o que ilustra a reportagem, o que ilustra a notícia. O slide se refere sempre ao primeiro parágrafo e sempre é o resumo da notícia e contém resumo dos fatos contados. Por exemplo, se você estiver escrevendo sobre um acidente aéreo, o seu slide pode ser o seguinte: um Boeing colidiu ontem com um avião bimotor em Salvador, Bahia, e despedaçou-se no solo, matando 248 pessoas que estavam a bordo, além dos 2 passageiros do bimotor. O slide é usado para atrair e conduzir o leitor aos demais parágrafos da notícia. Ou seja, isso é o slide. Aí nós temos a letra D, que é o corpo do texto, que é todos os parágrafos que se seguem a partir do segundo parágrafo. Ou seja, tudo que vai a partir do segundo parágrafo, contando a partir do segundo, é o corpo do texto. Vocês têm essa notícia que foi tirada do site UOL.
Aconteceu no dia 24 de setembro de 2020, às 21h18. Aí vocês têm, dentro disso daí, vocês têm a manchete que está marcado com a letra A ilustração que é a foto com a letra B, o slide, que é o primeiro parágrafo, que é a letra C, e a partir do segundo parágrafo, vocês só vão ver o quê? A letra D, que são os demais parágrafos formando o corpo do texto. Vamos para a questão 1, então? Releia o slide, primeiro parágrafo da notícia, e responda qual fato aconteceu e quando aconteceu. Vamos fazer esse exercício. Parou? Parou o vídeo para vocês poderem fazer, tá? Assim que terminar, vocês podem despausar o vídeo e vamos continuar. Questão de número 2. Outras informações foram reveladas no corpo do texto, ou seja, a partir do segundo parágrafo. Responda. Quando o animal chegou a Ribeirão Preto, em São Paulo? Letra A. Letra B. Por que a elefanta será transferida para o Santuário de Elefantes no Brasil? Letra C. Qual é a previsão de duração da viagem, segundo o biólogo Daniel Moura? Questão de número 3. De acordo com o último parágrafo, as palavras do biólogo em relação à elefanta demonstram o quê? Falta de interesse, desrespeito, preocupação com o bem-estar do animal ou crueldade? Lê com muita atenção o texto gerador dessa aula, que está aí logo no início da aula 16. Façam os exercícios com muita atenção. Eu quero lembrar que compor um texto não é difícil, desde que vocês se dediquem e percebam. Eu dei 2 exemplos de como se compõe um texto, para que vocês, quando forem pedidos, para que vocês possam compor um texto, que vocês tenham mais autonomia, né? Eu dei 2 exemplos, dei exemplo de uma receita e dei exemplo de uma notícia de jornal. Mas vocês podem fazer outras coisas, né? Vocês podem pesquisar como é que se faz uma bula de remédio, como é que se cria uma narrativa, como é que se faz o discurso direto e o discurso indireto, que a gente, inclusive, já estudou. Exercitar a composição de texto é fundamental para que vocês adquiram vocabulário. Isso também é necessário para que vocês tenham facilidade no trato com a língua portuguesa, que é a nossa língua pátria. Quanto mais vocês estudarem, quanto mais vocês pesquisarem, quanto mais vocês se interessarem, mais brilhante será o futuro de vocês. Façam exercícios de composição de texto toda semana. Eu não me importo de corrigir essas produções. Enviem para mim, vamos trocar informações. Eu aqui e vocês aí. Nesse período de pandemia, é o que se tem a fazer. Mas com certeza, quando vocês compõem o texto e pedem para o tio corrigir, eu corrijo com o maior prazer. E se houver necessidade de refazer, a gente refaz junto. Lembrem-se, a disciplina que tem que ter no exercício é que vai garantir o campeão que você vai ser no futuro. Tá bom? A disciplina que você tem com seus estudos vai determinar o profissional, a pessoa que você vai se tornar no futuro. Então, se te serve de estímulo, estudem, pesquisem, componham textos, escrevam um textinho todo dia e mandem para que eu corrija. Eu farei isso com o maior prazer, tá certo? E leiam. Já falei para vocês que a interpretação de texto é a salvação do mundo, tá certo? Um beijo e até a nossa próxima aula.